E por aqui a gente fala agora até às 20 horas sobre reforma tributária. O ministro da Economia, Paulo Guedes, entregou ao Congresso Nacional nas últimas semanas o primeiro texto do governo federal destinado à reforma do sistema tributário brasileiro. E para falar com a gente sobre esse assunto, nós conversamos hoje com o advogado especialista em Direito Corporativo e Compliance e secretário da Comissão de Direito Tributário da OAB, doutor Jean Coral. Boa noite, doutor. Boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo. Nós também damos as boas-vindas para o nosso outro convidado da noite, que é o advogado, pós-graduado em Direito Tributário e membro também da Comissão de Direito Tributário da OAB de Criciúma, doutor Luiz Baldin. Boa noite, doutor. Boa noite, ouvintes. Sejam bem-vindos aqui à nossa conversa para a gente tentar traduzir um pouco disso para os nossos ouvintes. A gente recebeu várias perguntas questionando justamente o que é uma reforma tributária, o que está acontecendo no país. Então, para dar o pontapé inicial desse bate-papo, eu queria perguntar para vocês qual que é a atual situação do nosso país justamente para esse ensejo da reforma tributária. Tá certo. Eu vou começar então. Bom, Beatriz, obrigado pela oportunidade, né, de estar aqui conversando também, junto com o meu colega, né, e colega de comissão, colega de profissão, o Luiz. E, bom, para a gente falar por que existe, né, uma reforma tributária em andamento, é importante a gente entender quais são os problemas que ensejam isso, né? Por que está se falando em reforma tributária, né? E a gente também tem que entender que essa conversa ela não é uma conversa nova. A nossa Constituição ela é de 1988 e desde quando ela foi promulgada já se começou a falar em reforma tributária, né? Que a parte dos impostos ali na Constituição não ficaram da melhor maneira possível, digamos assim, né? E foi se vendo ao longo do tempo que não ser o melhor possível é uma forma carinhosa de chamar, né? Porque o nosso sistema tributário realmente ele é considerado, né, o mais complexo, o mais burocrático do mundo. Isso não é um exagero, né? A gente pode entender por quê. E nosso problema, Beatriz, ele não é tão voltado, né, ao tamanho da carga tributária que a gente tem. Sim, a gente tem uma carga tributária alta, mas esse não é o grande problema. O grande problema é a burocracia, né, a situação que a gente tem de complexidade no nosso país. Se falar em tamanho da carga tributária, de fato, a gente tem uma alta carga tributária que se compara a países desenvolvidos, né? E o grande problema é que a gente não tem retorno, igual os países desenvolvidos. Existe um estudo, né, que estuda o IRBS, que é o Índice de Retorno de Bem-Estar à Sociedade, e mostra que a gente tem carga tributária semelhante a Canadá, Japão, Austrália, só que quando analisado, né, o nosso país, nessa lista de 30 países com maiores cargas tributárias no mundo, a gente fica em último lugar em relação a esse índice de retorno de bem-estar à sociedade. Então, assim, a gente tem uma carga tributária alta e a gente não tem um retorno. Esse é um problema, mas esse não é o objetivo da nossa reforma tributária atualmente. Ela busca mais simplificar e reduzir essa complexidade, que a gente pode entrar aos poucos aí e falar um pouquinho mais sobre isso. Perfeito. E de maneira prática, o que a gente pode esperar dessa reforma? Pode falar, Luiz, pode falar. O Jean apontou bem a algumas premissas, que a carga tributária no Brasil ela é elevada, que o sistema, a forma para realizar o pagamento desses tributos é complexo, é oneroso, é custoso para as empresas, para os empresários, e isso acaba ensejando em insegurança jurídica, contencioso grande de demandas jurídicas na área fiscal. E com essas premissas a gente pode verificar o que a gente pode esperar de uma reforma tributária. A gente então espera que uma reforma tributária ela visa simplificar o sistema de tributação, para reduzir esse alto custo para as empresas entrarem em conformidade com a legislação tributária, para reduzir esse contencioso de demandas jurídicas e trazer um pouco mais de transparência, visando conseguir informar o contribuinte realmente quanto de tributo incide em cada produto adquirido ou serviço adquirido. Perfeito. O Cláudio perguntou aqui pra gente se essa reforma vai diminuir ou aumentar os impostos. É em relação a isso ou é em relação à burocracia, como vocês mencionaram?
Principalmente a burocracia, né? A gente não espera agora uma redução de carga tributária. Essa não é a intenção, principalmente em uma época de crise, né? De modo geral, no ano passado a gente já pode colocar que nosso país já tinha um déficit muito grande, né, econômico. Então já era um país enfrentando, né, uma situação de crise, digamos. Com 2020 isso piora ainda mais. Então é inviável reduzir a carga tributária nesse momento, cobrar menos imposto. Então o que se busca é simplificar. Mas para a gente entender um pouquinho isso, Beatriz, né, eu vou compartilhar contigo. Nesse ano de 2020, tá, existe um estudo do Banco Mundial que diz que no Brasil a gente gasta, as empresas gastam por ano, tá, em torno de 1.500 horas só para estudar as obrigações acessórias, como que elas recolhem, como que elas pagam, como que elas entendem o valor de tributo que elas devem pagar, né? Então não é simplesmente pagar, tem que gastar tempo, dinheiro, tecnologia, consultores, contratar contadores, né, às vezes advogado, para poder entender como que a empresa paga tributo. Por exemplo, a empresa tem um benefício fiscal, é difícil interpretar, né, simplesmente de uma maneira prática, então ela tem que gastar tempo com isso. Então 1.500 horas é o tempo que se gasta no Brasil, né, atualmente, para pagar tributos. Já foi mais, já foi 2.000 horas por ano, tá? Para a gente ter uma noção, em segundo lugar nessa lista está a Bolívia, tá? Com 1.025 horas. Então, assim, um terço, quer dizer, desculpa, quase a metade, né, do valor que a gente gasta. A gente gasta 1.500 horas, a Bolívia está em 1.025 horas. Em quarto lugar está a Venezuela, um país com vários problemas, a gente sabe, gasta 792 horas por ano para entender, né, como que se paga os tributos. Então, gastando dinheiro, com tecnologia, com tudo isso que eu falei. Um exemplo legal de trazer é o exemplo da Volvo, tá? Eu colhi isso de uma reportagem. A Volvo, ela presta serviços, né, vende caminhões, carros, e no Brasil ela tem operação em todos os estados brasileiros, tá? Em cada estado, a lei tributária ela é diferente, o valor dos impostos são diferentes. Isso gera, inclusive, a guerra fiscal. Vou deixar para o Luiz falar um pouquinho disso depois. Na Suécia, que é onde a Volvo ela tem a sua sede, a área tributária lá emprega 3 pessoas. Parece, a Volvo é uma empresa gigante, né? E lá ela emprega 3 pessoas. E a Suécia é responsável por 40% do faturamento global da Volvo. Aqui no Brasil, a Volvo, o mercado brasileiro, né, representa 5% do faturamento mundial da Volvo, e aqui eles empregam 18 pessoas. E naquela lista ali que eu estava comentando, a Suécia ela gasta em média 122 horas por ano, né, para entender como que paga os tributos. Então, com isso a gente consegue entender a diferença abrupta, né, e por que o nosso país tem esse problema tão urgente, por que esse sistema, essa reforma tributária quer mudar tudo isso e simplificar, né, para a gente passar menos trabalho, digamos, para conseguir pagar os tributos. Isso por si só já vai gerar uma grande economia. Uhum. E quais foram as principais propostas que foram desenvolvidas até aqui em relação a essa proposta da reforma? Então, pegando o gancho da pergunta do Cláudio, como bem o Jean pontuou, em razão do déficit fiscal que tem no Brasil nos últimos anos, nenhuma proposta até agora desenvolvida trata da redução da carga tributária. Todas as propostas, elas visam principalmente simplificar o sistema tributário brasileiro, a forma como é recolhido os tributos. Acho que travou, vocês estão me ouvindo? Sim, perfeitamente. Tá, que a imagem aqui Também travou. Que visa simplificar a forma como vai ser recolhido esses tributos, e daí, como falei anteriormente, trazendo maior transparência, reduzindo o contencioso, porém nenhuma proposta até agora apresentada visa de forma global reduzir a tributação. Pode ser que determinadas áreas sofram com uma maior incidência em detrimento de outras, porém a redução global é algo que não é discutido em nenhuma das propostas. São três propostas até o momento apresentadas. Uma tramita na Câmara de Deputados, uma no Senado Federal, e a última proposta foi apresentada na última semana pelo governo federal, que acredito que seja a que mais está sendo comentada na imprensa, que vai merecer maior destaque dos nossos comentários. A proposta que tramita na Câmara é a PEC 45,
ela foi desenvolvida pelo Centro de Cidadania Fiscal, foi proposta pelo deputado federal Baleia Rossi. Essa proposta ela só trata do consumo, da simplificação da tributação do consumo. Ela não trata da tributação sobre a renda, da tributação sobre a propriedade e da tributação sobre a folha de salário. Ela visa simplificar no primeiro momento, o consumo. Então, eles têm como proposta unificar 5 tributos que incidem sobre o consumo em um único tributo, que se chama o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços. Esse tributo ele visa simplificar, uma maneira unificar, ter 3 tributos federais, um tributo estadual e um tributo municipal, fazendo com que toda essa legislação tributária em vários estados, em vários municípios, seja única, seja de fácil acesso e de fácil recolhimento, e que a discussão que acarreta se incide, qual tributo que incide, se isso é serviço, se isso é uma circulação de mercadoria, que ela seja extinta, facilitando o recolhimento do tributo, reduzindo a insegurança jurídica, reduzindo o grande contencioso tributário que tem no Brasil hoje, e trazendo um retorno maior em investimentos, em renda para o país. Uhum. E o nosso... Jean, vocês têm algum comentário sobre a PEC 45? O comentário que eu posso fazer é que na semana passada, né, o ministro Paulo Guedes entregou a proposta do governo, a primeira fase, né, a fase inicial, e é diferente, né, das propostas que até então estavam tramitando na Câmara, e ela não visa exterminar, né, o teor dessas propostas que já estavam lá mais avançadas, assim, digamos, que a PEC 45 que o Luiz estava falando, e também a 110, mas ela busca ser uma porta de entrada, né, e aproveitar parte dessas propostas que poderão até andar em conjunto aí nos próximos meses. Uhum, perfeito. O nosso ouvinte pergunta assim: como fica o aumento do imposto sobre a renda e a diminuição sobre o consumo e taxação de grandes fortunas, de acordo com a Emenda Constitucional 95? Bom, a questão do imposto sobre fortunas, ele não está regulamentado, né? E não existe nenhuma ambição, até o momento, de criar esse imposto, né? Que seria realmente uma maneira de tributar a renda e seria uma forma de eliminar um problema que a gente tem no nosso país, que é a falta de tributação sobre o consumo, né? Se tributa pouco a renda no Brasil e se tributa mais sobre o consumo. Inclusive, a proposta que o governo apresentou na semana passada, ela tem foco, né, de tributar sobre o consumo. Então, digamos que se chama CBS, né, o novo imposto que o governo apresentou, né, através de um IVA, que depois vai se colocar mais impostos ali dentro, né? Primeiro ela tratou do imposto PIS e COFINS, e eu estou falando disso porque esse novo tributo que está sendo criado, essa primeira etapa da reforma, ela visa exterminar, né, o PIS e COFINS, tirar esse imposto do nosso ordenamento tributário, que são 2, na verdade, né, PIS e COFINS, não é um imposto só, são 2, e criar a CBS. E esse foco é todo no consumo. Então, assim, a empresa ela vai pagar o tributo, a indústria vai pagar o tributo, o varejista, o comerciante, né, a CBS, mas ele vem de uma forma compensatória, né? Então, por exemplo, a indústria vende o produto para o varejista. O varejista ele aproveita o imposto que a indústria pagou, coloca no preço dele e repassa para o comerciante. Então, quem vai pagar esse imposto no final vai ser o consumidor, certo? Uhum. E tributar a renda é uma maneira de reduzir esse problema que a gente tem no Brasil, né? Se tributa pouco a renda, as pessoas que têm as grandes fortunas, como o nosso ouvinte perguntou, e se tributa mais o consumo. E isso faz com que as pessoas que tenham uma renda menor, elas paguem mais imposto, né, do que as pessoas que têm uma renda maior. É um grande problema também no nosso sistema tributário, mas ele não é o grande objetivo do momento, né? Como eu falei, ele busca mais simplificar, pelo menos inicialmente, vai se tributar mais a renda, está sendo estudado, né, algumas maneiras de se tributar mais a renda, mas isso ficou para um segundo momento. Inicialmente não está se falando sobre isso ainda, né? Uhum.
Se a gente puder trazer 3 grandes problemas do nosso sistema tributário, a alta carga tributária, é a complexidade para se recolher os tributos e essa estruturação inversa que tributa muito o consumo, que afeta mais os pobres e tributa menos a renda, que poderia trazer uma equidade social maior. Porém, nas 3 propostas que há hoje tramitando, que foram apresentadas, uma só visa, por enquanto, tentar resolver o problema do consumo, da simplificação, enquanto as outras 2 também visam mais simplificar a forma de tributação do consumo, porém entram em algum aspecto na tributação de renda, mas em nenhuma realmente uma reforma tributária que visa onerar mais a renda e desonerar o consumo. Todas as propostas visam, primeiro, a gente conseguir transformar o nosso sistema tributário sobre o consumo de uma maneira eficiente, uma maneira justa, que os recursos possam ser alocados de maneira correta, para que então, depois que a gente conseguir resolver o problema da tributação do consumo, a gente conseguir passar para o próximo patamar, que é rediscutir a tributação sobre a renda no Brasil. Uhum. O ouvinte até brinca aqui com a gente. Que reforma, né? Justamente sobre essa questão que o doutor colocou, de que é, na verdade, um primeiro passo para que depois sejam feitas essas outras adequações nessa disparidade da questão tributária, né? Isso, Beatriz, essa questão da renda, o governo colocou, ele trouxe por etapas, né? Nessa proposta de reforma tributária do governo que foi entregue na semana passada. Então, primeiro, vai se focar em corrigir o PIS e COFINS. Depois eu posso falar até por quê, né? Que primeiro está se focando no PIS e COFINS, em tirar excluir, né, esse imposto e criar um novo através dessa CBS. Mas primeiro, então, ela focou em resolver isso. Em segundo lugar, ela vai buscar simplificar um outro imposto, que é o IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados. E aí, por fim, na terceira parte, sim, ela vai focar mais, né, em reformar essa questão da tributação da renda. Então, primeiro ela focou no consumo, e lá na terceira etapa, isso, assim, teve uma coletiva na semana passada de apresentação dessa reforma, e o secretário da Receita Federal e a assessora do Ministério da Economia colocaram que não vai demorar muito, né, para que eles entreguem essas próximas etapas da proposta. Então, é esperado aí que nos próximos meses seja apresentada, né, uma reforma aí também nessa parte da tributação, para mudar mesmo, né, esse problema que a gente tem no Brasil. Uhum. Você nos ouve pelo 89.1 FM ou nos assiste através do youtube.com/Rádio Cidade em Dia. Manda aqui pra gente. Qual é a sua dúvida sobre reforma tributária? A gente te espera no 48991564777. Agora são 7h31. A gente faz aquela breve pausa, mas voltamos já já. Programa Atual. Seu dia a dia mais atualizado. Acompanhe a Rádio Cidade em Dia nas redes sociais. @Rádio Cidade em Dia. Estamos no Facebook, no Instagram, no Twitter e no YouTube. Dicas sobre o coronavírus. Sem beijo, abraço e aperto de mão. Nosso país é caloroso, é a nossa característica reconhecida mundialmente. Mas vamos mudar o hábito por um ano. Todos vão entender a necessidade de cumprimentar apenas com um sorriso à distância. Uma campanha da Rádio Cidade em Dia, 89,1 FM. Conteúdo conectado com a sua vida. Por uma cidade melhor. Além dos materiais orgânicos, você sabe quais materiais não vão para o lixo reciclável? Fizemos uma lista: papel carbono, etiqueta adesiva, fita crepe, guardanapos, fotografias, filtro de cigarros, papéis sujos, papéis sanitários e copos de papel, cabos de panela e tomadas, clipes, grampos, esponjas de aço e canos, espelhos, cristais, cerâmicas e porcelana. São alguns dos materiais que não devem ser colocados para reciclagem. No caso das pilhas e baterias de celular, é preciso devolver aos fabricantes ou depositar em coletores específicos. A preservação do meio ambiente começa com pequenas atitudes diárias que fazem toda a diferença. Uma das mais importantes é a reciclagem do lixo. Faça sua parte. Cuide da sua cidade. Um alerta Rádio Cidade em Dia.
Venha saborear o mais completo buffet da cidade. Ney Frangos, restaurante e cozinha industrial. Aqui você encontra grande variedade de carnes, massas, saladas e muito mais. Aberto de segunda a segunda a partir das 11 horas. Aos sábados e domingos temos aquele delicioso frango assado. Aceitamos cartão Visa, Mastercard, Acicard e outros. Ney Frangos, Rua Henrique Lage, 1651, próximo à União Mineira, no bairro Santa Bárbara. Fone 3433-6413. A melhor imagem, o som é demais. Are you ready? Mais conforto pra quem sabe o que é bom. É viver a fantasia mais real. A Time Marketing Digital tem o que o seu negócio precisa: criatividade e inovação para suas redes sociais. Vem com a Time e faça o seu negócio crescer. Entre em contato através do nosso WhatsApp 48991140193. Você está ouvindo Programa Atual. Fique por dentro dos assuntos atuais, como carreira, moda, beleza, relacionamento, cultura e muito mais. Voltamos aqui no programa atual dessa quarta-feira, 29 de julho. Você pode interagir com a gente pelo 48991564777. Hoje a gente fala com o Dr. Jean Coral e com o Dr. Luiz Baldin sobre reforma tributária. E voltando aqui ao nosso assunto do primeiro bloco, doutores, a proposta dessa reforma tem algum ponto polêmico que esteja desagradando algum setor que possa vir a sofrer algum impacto com essas medidas, com essas novas medidas? Jean, posso falar? Pode falar. Meu último. Então, como nessa reforma do governo, apresentada pelo governo federal e na proposta da PEC 45, o setor que está sendo, que está com críticas fortes a essas propostas de reforma tributária são os setores de serviço. Os setores de serviço, eles entendem que eles vão acabar pagando a conta, que a carga tributária vai ser aumentada para essas atividades econômicas. Por exemplo, que seria de 3,65 PIS e COFINS para empresas que têm um lucro presumido, teria uma alíquota agora com a CBS, se for aprovada a proposta do governo federal, iria para 12%. É uma tributação muito maior do que a que está vigente hoje, e esses setores entendem que eles seriam prejudicados. Porém, a indústria, nesse formato, traria uma maior segurança jurídica para a empresa, principalmente para as indústrias, porque o PIS e COFINS tem dois grandes problemas. Um é sobre o que seria insumo para as empresas poderem realizarem o seu creditamento. A empresa, hoje, para a empresa poder se creditar de PIS e COFINS, para bater na hora da venda da mercadoria, precisa ser insumos essenciais para a produção do produto ou do serviço. E isso desenseja uma discussão tributária muito grande para saber o que é insumo e o que não é insumo. Então, com essa proposta do governo federal, com a CBS, acabaria essa discussão do que é insumo e do que não é insumo, e tudo que for adquirido, que vai incidir CBS, poderia ser creditado na cadeia de produção. Então, ficaria muito mais fácil, extinguiria essa discussão, o que reduziria o contencioso tributário. Então, as indústrias, elas acabariam sendo beneficiadas numa proposta como a do governo federal, e o setor de serviço, de forma pontual, aparentemente parece que seriam prejudicados. Porém, como o Jean falou, é só a primeira parte da proposta de reforma tributária do governo federal. Ainda vão vir mais 3
três documentos que poderão beneficiar, de certa forma, o setor de serviços. A gente precisaria aguardar e ver quais serão o posicionamento do governo federal. Em relação a isso, essa questão, né, do problema dos serviços, que de fato, né, pode aumentar para eles, porque o governo está fundamentando que umas grandes vantagens dessa proposta que eles apresentaram é que agora tudo vai servir de crédito, como o Luiz estava falando. Então, antes nem tudo poderia ser aproveitado, né? Como quando uma empresa ela vai pagar os seus tributos, ela se apurava, né, os gastos que ela tinha com insumos. E antes, por exemplo, a empresa ela precisava diferenciar gastos com água para limpeza ou para produção, porque a água para produção ela serviria de insumo e aí poderia aproveitar os créditos sobre aquilo, né? Isso gera um imposto menor para a empresa pagar. Então, assim, não vai ter mais essa discussão. Tudo vai ser utilizado, né, como crédito. Isso tende a, mesmo que a alíquota ela aumente para 12%, tende a o tributo ser mais barato, né? O governo argumenta. E no questão das empresas de serviço, elas não têm esse aproveitamento de crédito, porque, por exemplo, eu sou um advogado, né? Eu tenho um escritório de advocacia. O meu gasto com produtos, assim, insumos que poderiam servir de crédito são papel, que é pouco. A gente não tem, né? O nosso trabalho é intelectual, ele é um trabalho braçal, digamos. Então não tem essa possibilidade. Então é por isso que ele é um pouco polêmico, sim, em relação aos serviços. O governo fundamenta que, como a maioria das empresas de serviço, ele tem outros fundamentos, né, mas um dos principais é que a maioria das empresas de serviços, elas estão no Simples Nacional, certo? Então, a maioria das empresas que poderiam ser afetadas com isso vão ser as indústrias, né? E nos serviços, a maioria está no Simples Nacional. E o Simples Nacional não vai ser afetado por essa reforma tributária, pelo menos nesse primeiro momento. Não se fala nisso. Né? Então, é polêmico, mas o governo fundamenta aí que o setor de serviço não seria tão afetado por conta disso. Uhum. E quais são os impactos econômicos internos e externos dessa reforma e principalmente no pós-pandemia, quando a gente ainda não está no pós-pandemia, mas quando a gente fala numa recuperação econômica nesse momento que a gente está vivendo? Posso Pode continuar? começar, isso. Tá, depois eu passo pro Luiz. Bom, como a gente estava conversando até aqui, a gente não vê uma redução, né, de carga tributária imediata, então a gente não vai ter menos imposto e também não é algo planejado aí, né, como próximos passos, reduzir a carga tributária com um país em déficit, né, e com a situação atual de pandemia. Mas como eu falei até aqui, Beatriz, todas essas simplificações aí podem ser, né, que ajudem as empresas a ter um custo, né, menor com tributos, porque vai simplificar muito, e aí elas repassarem menos, né, desse custo do preço também, né, por exemplo. Então, assim, é um caminho longo e não é do dia para a noite, né, que vai mudar. E em relação ao começo da reforma, ela busca focar principalmente no PIS e COFINS, porque é muito problemático, né, esses dois impostos. Só para a gente entender, a maioria das disputas judiciais, por as empresas não concordarem, né, dos valores que são cobrados de impostos, eles são do PIS e COFINS. E para a gente ter uma noção, as disputas judiciais, né, a gente tem hoje no Brasil, a cada 100 processos, 38 envolvem a área tributária, né, justamente por ela ser muito complexa. E o tempo de tramitação aí dos processos é de mais ou menos 8 anos. Em relação a PIS e COFINS, a gente tem uma ação principal que ela chama exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, que se a Receita Federal diz que o impacto, se a Receita tiver que devolver os valores aí que são, digamos assim, que são declarados como cobrados a mais, né, os contribuintes não concordam e tudo mais, isso são em torno de 250 bilhões. E só para relembrar, fazer um link, a reforma da Previdência, né, pelo que eu me recordo, ela visa economizar 1 trilhão. Então seria mais ou menos 1/4 disso, envolvido em um tema só, que é a exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, né, que hoje é uma forma de imposto ali que é cobrada de uma forma considerada incorreta, justamente porque o sistema ele é muito complexo. Então a área tributária, essa complexidade, ela envolve muito, muito dinheiro, né, um dinheiro que a gente não sabe nem explicar. Eu não entendo como se fala em 1 trilhão da reforma da Previdência, mas não se menciona um processo desse, tanto, né, na mídia, com valor tão alto.
Então, assim, a gente tem um problema muito grave e essas reformas, por mais que não mexam ainda na tributação, acho que sim, né, pode melhorar aí ao longo dos próximos anos, a gente pode sentir um impacto econômico muito positivo, né, no nosso país. De imediato, as reformas tributárias, as propostas vão possivelmente afetar pouco a economia. A PEC 45, ela coloca como uma transição de 10 anos para entrar em vigência completa a alíquota do IBS e a substituição dos outros 5 tributos sobre consumo. E a CBS, que foi apresentada agora pelo governo federal para substituir o PIS e a COFINS, ela vai entrar em vigência 6 meses depois da publicação da lei. Então, de forma imediata, o que a gente pode esperar são expectativas de novos investidores, de novos negócios, de um olhar com que empresários, investidores internacionais consigam olhar para o Brasil como um país que está em conformidade com a melhor legislação tributária aplicada nos países da OCDE. Mas redução da carga tributária é algo que a gente não vai ver, e simplificação ainda vai, pelo menos, levar alguns meses. De forma imediata, para a pandemia, por exemplo, no decorrer da pandemia, se for aprovada, a gente não vai surtir um efeito tão concreto. Uhum. E existe um sistema tributário que seja ideal para o nosso país? Pode começar, doutor Jean. Tá. Bom, como a gente estava falando até agora, essa questão, né, essa ideia de reforma tributária, todas elas buscam, as principais, né, criar um imposto único. Hoje, se quem está nos ouvindo, né, tem alguma dúvida, como é que seria esse imposto único? Pensem nas empresas do Simples Nacional. As empresas do Simples Nacional, hoje, elas pagam os seus tributos através de uma guia, né, chamada DAS, e ali está embutido vários outros impostos, né? Tá o ICMS, caso ela trabalhe com mercadorias, né? O ISS, Imposto Municipal, na questão dos serviços, tem vários impostos ali dentro dessa guia do Simples, né? Do Simples Nacional. E com o que o governo vem buscando, né, nessa proposta dele, na PEC 45, na 110 também, é criar então um imposto único, um IVA, que se chama, né? Um Imposto de Valor Agregado, que seja embutido ali todos esses impostos que a gente possua hoje. É um caminho longo, a gente está começando só com 2, com PIS e COFINS, entregues na semana passada, mas a ideia é essa. E sim, esse sistema, esse imposto de valor agregado, ele é utilizado nos países desenvolvidos, né, e não só em países desenvolvidos, mas todos os sistemas modernos, né, ao redor do mundo utilizam ele. São mais de 160 países que utilizam. Então, assim, pensando, minha opinião, né, num sistema tributário que seja bom para o nosso país, seria de fato tirar toda essa burocracia que a gente tem, reduzir essa quantidade de impostos, simplificar e cobrar de fato esse IVA, né, esse imposto único. E aí tem vários detalhes que precisam ser observados no meio do caminho, mas esse seria um grande ponto, né? E em segundo lugar, essa questão da tributação sobre o consumo, né, que tem que ser ajustada realmente a tributação sobre a renda, que também é uma prática de países desenvolvidos. Então, acho que é algo que a gente também tem que buscar para que quem ganha mais, de fato, pague mais imposto, né? Não o contrário como é hoje. Quem ganha menos, paga mais. Uhum. As propostas, elas buscam através da reforma tributária, trazer o quê? Uma simplicidade, uma simplificação para a forma como vai ser recolhido os tributos. Eles querem que o sistema tributário seja neutro, que não pode haver distorção. Se determinado serviço A ou B, a tributação tem que ser igual. A gente não pode incentivar determinada atividade econômica por causa da tributação. Tem que ser transparente esse sistema tributário, a gente tem que saber quanto que está se pagando de tributo por cada produto, e ele tem que ser um sistema tributário estável, um sistema tributário que tem que ser feito da melhor maneira possível para que daqui 2, 3 anos a gente não precise mexer nele novamente. Ele precisa trazer uma segurança jurídica para as empresas. E como o Jean falou, temos que pensar no futuro em um sistema tributário que foque um pouco mais na renda e menos no consumo. A questão da guerra fiscal, né, Luiz, que acho que é um grande problema que a gente tem, que também a gente espera e que no futuro seja resolvido, né? Por exemplo,
O que a gente precisa é essa questão da isenção. Hoje o sistema tributário brasileiro permite que existem diversos regimes de tributação, regimes especiais diferentes, isenções por estados e municípios diferentes. Isso acaba acarretando numa guerra fiscal entre os estados para acolher as grandes empresas. Então, as empresas, em vez de elas irem para os locais onde elas vão ter a melhor alocação de recursos, a melhor produtividade, elas acabam indo para locais onde elas tenham uma isenção maior de tributos, onde elas pagam menos tributos. Isso de forma macroeconômica, ela é ruim para a economia. A empresa, ela acaba, por exemplo, uma empresa num centro de distribuição, de logística, ela vê de ir para um setor, para uma região onde é o seu nicho econômico, onde ela é perto de portos, onde tem a melhor infraestrutura, ela acaba indo para o local onde ela tem a melhor isenção tributária, que pode ser um lugar mais longe, um lugar mais custoso. Então, a mesma atividade econômica que ela faria de forma mais eficiente, ela deixa de fazer isso em razão do tributo e acaba indo para o local mais distante. É isso que a reforma tributária também visa acabar, trazer essa neutralidade, não trazer distorção nas alocações dos recursos na economia. Uhum. Infelizmente, o nosso programa já está se encaminhando para a reta final. Eu quero agradecer imensamente a disponibilidade e participação de vocês aqui, tirando todas as nossas dúvidas em relação a essa proposta da reforma tributária. E quero deixar esse último momento, então, para que vocês deixem um último recado para os nossos ouvintes, também as redes sociais de vocês, para que eles possam entrar em contato, caso tenham alguma dúvida sobre esse assunto. Fica à vontade. Pode começar, doutor Jean. Bom, Beatriz, obrigado pelo espaço, né? De fato, o tempo é curto para a gente falar assim de todas as alterações. Na área tributária, ela tem 30 alterações por dia útil no Brasil. Então, assim, se deixar, a gente ficaria aqui horas e horas, né, falando de tudo que precisa ser mudado. Mas foi um prazer poder conversar, né, com vocês e fico à disposição da Rádio Cidade do programa atual. Obrigado. Doutor Luiz? Gostaria de agradecer também, Beatriz, pelo convite. Os ouvintes, se tiver qualquer dúvida, pode acompanhar. É Baldin Melo no Instagram, onde a gente acaba postando artigos, atualizações, notícias sobre a reforma tributária, sobre todas as teses tributárias que estão na atualidade em voga. Perfeito, então. Novamente, muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Nós conversamos hoje com o advogado especialista em Direito Corporativo e Compliance e secretário da Comissão de Direito Tributário da OAB, Dr. Jean Coral, e o advogado pós-graduado em Direito Tributário e membro da Comissão de Direito Tributário da OAB de Criciúma, Dr. Luiz Baldin, sobre reforma tributária, sobre a proposta que foi encaminhada nas últimas semanas pelo governo ao Congresso Nacional.